Eu estou trocando. Acho que não dura 2 dias isso, mas é o lavajatismo no processo eleitoral, né? Essa é a questão. Agora, de novo, né, o lavajatismo, ele produziu a extrema-direita no Brasil, o lavajatismo produziu a antipolítica, e tudo isso que está aí hoje é produto do lavajatismo, e que o próprio Supremo Tribunal não soube, no momento apropriado, trancar e avaliar o custo da democracia por esse tipo de atuação da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. É muito caro esse custo democracia. Agora, por exemplo, essa politização e a lavajatização do processo eleitoral, falta só agora a Polícia Federal fazer uma operação contra o Lula, ou contra o Alckmin, ou alguma coisa assim, ou contra um senador do PT, alguma coisa desse tipo. É o que está faltando, porque se foi nesse nível, lá nas Alagoas, de alguém que fez 46% dos votos no primeiro turno, usando fatos, suspendeu o mandato por 180. Eu quero dizer para vocês que eu fui contra, inclusive, que se suspendesse o mandato do Wilson Witzel, naquele momento, porque achava uma intervenção indevida do judiciário. Esse é um problema que o judiciário vai ter que fazer uma autocrítica no Brasil. O resultado disso tudo é o próprio Supremo, é o próprio Bolsonaro, porque algumas coisas ele não aceitou, querer aumentar o número de ministros supremos. No Brasil, quem controla o judiciário controla o país. E é isso que isso é muito sério. Com certeza. Eu queria tratar do tema da Damares com o Lênio, Dri, porque a gente fala como leigo, né? E aí tem 2 possíveis crimes. Um de prevaricação, se ela teve essa denúncia, que a gente sabe que não teve, mas se ela tem as provas, se ela tem tudo, ela não denunciou, ela prevaricou. E o outro possível crime, ou outro crime, né, é se ela estiver mentindo. O que enseja, se eu estiver correto, se não tiver, por favor, me explique, Lênio, quais são os crimes, o que ensejaria cada um deles? Bom, o caso da Damares é gravíssimo, como tantos outros, né? A Damares é outro produto desses que o Procurador-Geral da República e etc. O direito, quando o direito fracassa no Brasil, Renato e Dri, a democracia começa a ficar em risco, porque quando o direito chega tarde, ele não é mais direito. Então, aqui tudo pode ser feito na medida em que não há mais crime eleitoral, porque, afinal de contas, como que você vai conter um presidente que, se for eleito, terá 60 milhões de votos, 55, e você vai dizer que a chapa dele é nula porque ele fez uma transmissão do Palácio, embora isso seja crime? Bom, a palavra embora isso seja crime, temos um problema. Aí, o caso da Damares, a prevaricação é chapada, como se diria assim. E, além disso, se ela de fato sabia e tinha elementos, ela comete, como era ministra, improbidade, ela comete uma série de delitos de omissão, e principalmente pela gravidade dos crimes, crimes contra a humanidade, uns crimes hediondos. Ela deixou de fazer. A grande criminosa nesse sentido, ao confessar isso publicamente e ao dizer, é ela mesma, se isso for verdadeiro. Agora, de novo, quem vai colocar o sino no pescoço do gato? Ela agora se elegeu senadora. E aí? Quem vai? Pode ser feito algo em relação Poder
poder sempre pode. Eu posso ter 5 milhões de dólares e não tenho, né? Poder sempre pode. O Bolsonaro nem poderia ser candidato pelas questões eleitorais, mas foi. E é. Então, contra a Damares pode ser feita, claro. Já tem uma representação, o próprio Prerrogativas fez essa, eu estou junto nisso, né? Nessa representação para tomada de providências, né? Aqui no Brasil a gente pede tomada de providências, faz carta de repúdio e, bom, é mais ou menos como numa guerra o cara fazer abaixo-assinado pela paz, né? Assim, é inacreditável, né? Ela ter sido eleita senadora com, né, Não, vai ter 8 anos de mandato essa picareta, né? É uma coisa assim. Eu tô achando aqui, entre nós, Lênin, o Alexandre de Moraes muito bonzinho nesse processo eleitoral. O pessoal estava perguntando isso. Tá virou Xandinho? Muito devagar, tá podendo tudo. É que essa é a questão dos limites do direito, né? O Supremo Tribunal, mesmo que ele queira fazer hoje muitas coisas, poucas poderá fazer em face de tudo que se criou em torno. O próprio ministro Alexandre de Moraes está sentindo na carne a dificuldade que é o mundo das fake news. As redes sociais, do modo como se apresentam, são incompatíveis com a democracia. O modo como se apresenta e das narrativas e das fake news é difícil. Mas eu queria perguntar para vocês se vocês conseguiram, eu já quero dizer que eu não consegui, olhar o vídeo da Damares até o final. Não, eu só li, eu não tive nem coragem de ver, porque... Eu não consegui. Eu não consigo também. Eu não consegui, porque quando ela chegou na parte das crianças que comiam comida pastosa, eu disse, não vou tão longe assim, porque eu tenho os meus pruridos, eu não sou obrigado a ver. Agora, aí você vê o nível. Se nós não conseguimos olhar isso e nos sentimos nauseados, ela conta isso sem chorar, sem se atirar no chão e sem vomitar, e vamos supor que seja verdadeiro, e ela o dia fique... Veja a gravidade disso. Uma ministra recebe uma notícia pela qual acontece isso que ela está dizendo que aconteceu. E ela diz que, no início da fala dela, ela diz que foi o poder espiritual ou a espiritualidade do presidente que fez com que ela fosse até a ilha do Marajó, que, segundo ela, faz fronteira com um monte de lugar. Eu não sabia que ilha fazia fronteira, assim, nesse sentido, é uma ilha, né? Então com Suriname e tal, e outros países, ela disse. Mas se ela foi lá, se ela ficou sabendo isso, e imediatamente não chamou a Polícia Federal, chamou o Exército, chamou o Papa, e chamou a ONU, as forças da ONU, para pegar essa quadrilha, cercar a ilha, porque se sai da ilha do Marajó, é uma ilha, cerque-se a ilha, não sai ninguém da ilha. Estou exagerando, pela gravidade disso. Agora, se isso for uma grande mentira, aí, quer dizer, o que vai se dizer de uma pessoa que inventa um negócio desse? Pois é. E tem aqui um comentário do Caco Bock, e ela disse isso na frente de crianças e adolescentes com suas famílias. Pois, claro, era num culto, exatamente. Na verdade, não era um culto, né? Porque no Brasil os templos se tornaram comitês eleitorais e os cultos se transformaram em comícios. É verdade. E o bonito depois desse culto é passar o número do Pix, né?
Olha só Nojento, né? O que fazem com a fé das pessoas, né? Tem o Joaquim Alencar dizendo, parei exatamente na parte do vídeo que o Dr. Lênio Streck parou. Exatamente, muito, tem que ter... Horrível. Horrível, né, gente? Agora imagine contando isso num culto. Drida Lourenço, gira a roda da notícia. Tem aqui perguntas também, comentários. Eduardo Menezes diz, Lênio, como um juiz consegue tomar uma decisão sabendo que é ilegal? Inacreditável, é proposital. Como o juiz faz isso? Às vezes é proposital, e às vezes ele acredita. Por exemplo, as pessoas acreditam em terra plana, por exemplo. A grande questão, Dri, aí vem uma questão muito interessante sobre isso. Já escrevi alguns textos, que é o seguinte: tem um filósofo da mente que chama Hugo Mercier. Ele faz um estudo que o nome do livro chama Not Born Yesterday, quer dizer, não nascido ontem. Então, ele diz que nós temos dois tipos de crenças: as crenças reflexivas, que são as crenças baratinhas, e as crenças intuitivas. As crenças reflexivas, por exemplo, você acredita na Terra plana, mas não tem problema nenhum, isso não vai atingir sua vida. Agora, se você acredita de fato que Newton era um farsante, que a lei da gravidade é uma fraude, você não vai lá testar e se atirar do 10º andar para testar a sua crença, né? Essa é uma crença intuitiva. A questão é saber no direito, por exemplo, quando um juiz, para responder se o juiz acredita mesmo nisso ou não, é saber se essa crença dele sobre determinar é reflexiva, que é uma crença baratinha e, portanto, ele está zonando com isso e ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ou é uma crença intuitiva, dessas que jamais ele vai testar, isto é, se fosse o caso dele, contra ele, ele mesmo julgaria assim. Se a resposta for não, é porque ele sabe muito bem o que está fazendo. É a história assim, a crença intuitiva é aquela: o sujeito é louco, mas não rasga dinheiro. Exato. Olha só, o nosso amigo Bruno Torturra está me chamando a atenção aqui para o seguinte: diz que as cenas da Damares remontam um dos filmes clássicos do Pasolini, o Salò, onde um grupo de fascistas italianos sequestra jovens em castelos e os submetem a torturas sexuais escatológicas parecidas com as que Damares e alguns pastores descrevem. E aí ele diz, ela faz isso há muito tempo, psicanálise tem muito a falar sobre isso, pode ter a ver com traumas e os abusos que ela sofreu na igreja quando criança, se prendeu ao fanatismo e virou perverso em instrumentos mesmo de pastores a abusadores. Fantasia perversas clássicas em infancismo religioso. Bem interessante essa. Você vê como que as coisas são doidas, né? O Torturra chama atenção para o Saló, e um outro colega nosso aqui, eu falei das piscinas, com Fezes lembrou que isso lá na Divina Comédia também tinha uma cena em relação a isso. Eles procuram nos clássicos os elementos para as suas perversidades, né, Lênio? Claro, eles gozam com isso, inclusive, né? Há vários níveis e há vários modos. E veja, por exemplo, aqueles senadores americanos que fazem discursos veementes contra o homossexualismo, né? E são muito machos, assim, e depois, né? Depois se pega eles fresteando os rapazes nos banheiros, né? É mais ou menos pior, isso. Às vezes pior, às vezes são descobertos como pedófilos, claro, mais graves ainda, né? Claro, e esse caso, por exemplo, esse caso da Damares, porque tudo isso é pedofilia, e veja o tamanho dos crimes que a Damares cometeu, na medida em que ela, como ministra, ela tinha o dever de cuidado. É muito grave isso, e imagina tudo que envolve
os deveres do administrador e do governante, quando trata da proteção integral da criança, está no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu diria que num país sério a Damares estaria lascada. Mas como aqui a gente tem a chance, né, de voltar a ser um país minimamente, né, no dia 30 de outubro, porque olha, se acontecer uma tragédia aí de o Bolsonaro ter mais um mandato, a coisa vai piorar muito, né, Lênin? Eu queria que você comentasse isso. E essa questão desse projeto que está sendo já anunciado pelo Mourão e que o Bolsonaro disse à Veja que já está nas mãos dele, já recebeu essa tal da PEC, de aumentar o número de ministros, ou seja, você acabou de falar que quem controla o judiciário controla o país, eles vão controlar o país, qual que é a sua perspectiva? Veja, não é uma eleição que será travada, é um referendo, né? Ou seja, a população vai dizer se concorda ou não com tudo isso que está aí, que foi feito até agora. E depois não se queixe. Então, por exemplo, o Bolsonaro está avisando o que ele quer fazer com o Supremo Tribunal. As pessoas que vão votar têm que saber. Depois o Bolsonaro, quando eleito, se ele for confirmado nesse referendo, ele vai poder fazer, porque afinal de contas ele avisou antes o que queria fazer. Ok? Nisso nós estamos de acordo, correto? Não dá para depois berrar e dizer assim, mas eu não esperava que ele fizesse isso. Não, ele avisou, ele é sincero, calma. Não se faça de bobo. Então, todas as pessoas, os jornalões hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo, que pede coisas do Lula, os jornalões têm que cobrar coisas do Bolsonaro. Todo mundo conhece o Lula. Não precisa dizer, como a Cristina escreveu hoje na Folha de São Paulo, ficar exigindo quem será o novo ministro da Fazenda do Lula. Olha, pergunta para o Bolsonaro as coisas que ele fez, pergunta para Damares, pergunta para todo mundo. E aí, por exemplo, esse aviso que ele faz sobre o Supremo Tribunal também tem a sua parcela de culpa nisso, porque o lavajatismo, tudo isso, ele só se implementou porque o Supremo deixou no início. O Supremo se deu conta depois que ele poderia ser a próxima vítima. Aí ele fez um turning point, ele mudou. Agora a questão é saber o seguinte, foi a tempo que ele se deu conta disso ou foi tardio? Porque se Bolsonaro se reeleger, foi tardio, e ele pode ser a próxima vítima. Alguém dirá, sim, mas pode o Bolsonaro mudar de ideia. Sim, o Supremo também. Por exemplo, vamos lá, 3 grandes frases nessa história que não podem ser esquecidas em qualquer reportagem. Vamos lá? A primeira, Ricardo Barros diz, Supremo tem que ser enquadrado, correto? Vamos lá? Líder do governo, Supremo tem que ser enquadrado. Mourão, temos que aumentar o número de ministros, inclusive, para poder e também fazer impeachment no Senado, etc. E até falou de botar mais evangélicos lá e tal, porque ele diz já temos 2, enfim, essas coisas assim. E terceira questão muito importante, que é o Bolsonaro, e essa talvez seja a mais importante. Bolsonaro diz, se o Supremo baixar a temperatura, não precisarei fazer. Essa frase. Ou seja, o Dal desce. Se eu ganhar... Se eu ganhar, você se enquadra, somem essas 3 coisas juntas e dão uma. Se eu ganhar, você se enquadra. Se eu ganhar, você baixa a temperatura. Se não, eu aumento o número de ministros. E assim, aumenta o número de ministros e provavelmente caça o Alexandre de Moraes. Porque tem maioria. Claro, sem dúvida. O problema não é só aumentar o número. Caça e persegue.
Isso. É uma E ameaça. se marcar, bota na cadeia. E aí Nossa. vem... Todos os países que fizeram isso viraram ditaduras e autocracias, né? O Renato, isso, e Dri, para discutir esse assunto sobre mudança na Suprema Corte, a gente precisa de um ano, porque para você mudar isso, tem que saber primeiro que tipo de Suprema Corte nós queremos. Então, aumentar o número de ministros não é proibido, pode-se fazer, não há nenhum problema, não está escrito na Constituição, é proibido, esse número de 11 será para sempre. Não. Agora, para fazer isso, você tem que ter um planejamento. No ano 2024, você aumenta um, na próxima legislatura aumenta um. Então, todas as pessoas que forem votar já sabem que na próxima legislatura haverá uma vaga a mais. Na outra terá uma vaga, na outra terá uma vaga. Isso tem que ser bem planejado. E mais, tem que botar para o Supremo Tribunal, por exemplo, se são, claro, isso para o futuro, se fazer como na Europa. Você tem que botar tantos nomeados pelo parlamento, escolhidos, tantos pelos professores das universidades, tantos pelo Ministério Público, tantos pela Defensoria, tantos, e fazer um número, mas você já tem que saber antes e com o mandato. Agora, isso não se faz da noite para o dia, isso leva 1 ano, 2 anos, com muita calma, tem que criar um certo consenso sobre isso. Não pode ser feito desse modo. Né, Lênio? Também seria o caso, se for discutir uma reforma nessa coisa do Supremo, que os novos ministros tivessem mandato por tempo determinado. Me parece que seria claro. mais adequado, 10 anos, 8, 12, não sei. Aí o número acho que 9 anos sem reeleição, sem recondução, como em Portugal. 9 anos, ponto. Terminou 9 anos, acabou, volta. Acho que 9 anos é um bom período. Tchau e bênção. Se quiser virar político, eita. Isso. Quiser virar político ou quiser virar advogado, enfim. Uma quarentena de 2 anos. Dá uma quarentena e depois faz. Porque o que não... O cara não pode deixar a toga num dia e no outro ser candidato. Também isso eu acho um absurdo, sinceramente. O cara vira juiz, sai do juiz. Alguma coisa tinha que ter para algumas funções de Estado, sabe, Lênio? De quarentena. Veja o caso do Sérgio Moro, por exemplo. O cara prende um candidato a presidente e vira ministro do outro. Porra, velho! Se isso não é absurdo, não tem mais absurdo. Acabaram os absurdos todos. E ainda tem gente que não acredita que o processo do Lula foi injusto. Como pode? Toda essa evidência. Vocês viram um vídeo que eu fiz, Rovai, sobre comparando o caso Lula com o velho da van? Não vi. Eu faço uma comparação com o processo. Você sabia que o velho da van foi condenado a 10 anos, 6 meses, 10 anos, 9 meses e 5 dias de prisão por lavagem de dinheiro? E o processo prescreveu depois no STJ? Pois é. A minha pergunta no vídeo é: o velho da van é inocente ou culpado? O velho da van é inocente. Terminou o processo contra ele. Os do Lula, mas o dele não foi anulado. Ele foi condenado e prescreveu. O do Lula, primeiro, a pena é menor. Entendeu? Segundo, os processos foram anulados. Terminou, zerou, porque era tudo uma farsa. Ninguém disse que os processos... O velho da van terminou porque o Estado demorou, e aí deu a prescrição. Simples assim. Então, aí eu pergunto, quer dizer, vale para o Lula, mas não vale para o velho da van. Quer dizer, o velho da van não é um descondenado, um lavador de dinheiro. Agora, o Lula é ladrão e blá, 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 blá. Então, eu estou fazendo isso, 1 minuto e meio, é um vídeo. Eu posso mandar depois para vocês, se vocês quiserem,
assim que terminar aqui, eu já mando para vocês. Queremos Muito sim. bom. E o Lula ainda ficou 1 ano e meio preso, né? 580 dias. E o velho da van, aliás, eu esqueci isso, Dri, é porque só tem 1 minuto e meio, ia dizer, e o mais grave é que o Lula ficou preso e o velho da van nem um dia. Olha, é assim, tem que ter paciência, porque te falar. Eu mando para vocês daqui a pouco. Muito e tem bem, comentários, Rovai. O Santos Silva diz: sabe onde não tem essa palhaçada de Big Tech chovendo fake news para destruir o tecido social? Na China. O Brasil devia ter feito a sua revolução também. Perdemos esse bonde. Porque agora né, tem um monte de coisa espalhada aí nas redes, né? Muita fake news. Sônia Pimentel, olá, querido, sempre que posso os assisto. Muito obrigada, Sônia. Isso aí, tamo junto. Fernanda DS, o que fazer contra a Damares? Contra todos esses abusos e absurdos? Perguntam no chat. Procurem diretório municipal do PT e se ofereçam para ajudar na campanha. A Fernanda faz a pergunta e dá a resposta para a galera aqui. Sônia Pimentel, muito obrigada pelo super sticker. Motog diz: Damares hedonista trash, dos seus próprios desejos sexistas. A Elisete Tuchete diz: agora imaginem o nível de pessoas que frequentam uma suposta igreja como essa. Somos um país de altíssima ignorância. Elisete, obrigada. A Suzy Fescher diz: Lênio, quem pode vetar essa alteração do Supremo? A população votando agora no dia 2. É o único 30. Jeito, amiga, né? Eleger não há outra. É a única proteção que a gente tem para a democracia, né, Lênio? Não há outra. E estou sendo muito sincero, não há outra. Nem mesmo o Supremo pode barrar isso, porque se ele fizer isso, criaria uma espécie de looping político e estourava, né? Porque, imagina, o parlamento pode fazer isso. Você pode não concordar com o parlamento, mas ele tem lá os seus poderes também, né? Vamos lá. Estão dizendo que a Damares está lá no UOL passando mais uma mentira na mídia. Aí queria trazer essa pergunta. Muita gente fala, por que o Bolsonaro chegou onde chegou, a presidência da República sendo um deputado tão tosco, tão sem propostas para o Brasil, fazendo só ataques às mulheres e tal, mas ele tinha espaço na mídia. É a hora da Damares ser ouvida pela mídia tradicional? Depende como você ouve ela, né? Se você dá um espaço para ela para poder dizer o que ela quer, aí não tem graça, né? Aí você está fazendo o efeito contrário. Mas para responder a pergunta que foi feita ali, que é sempre a surpresa, ó céus, como o Bolsonaro chegou ao poder, bom, eu pergunto hoje, ó céus, como que o Bolsonaro ganhou do Lula no Rio de Janeiro, um lugar que mais comunidades tem 1.000 e tantas favelas, comunidades, e com gente pobres, etc. E como é que o Bolsonaro, se vocês me responderem isso, eu sigo na charla aqui. Essa é a questão. Se não conseguirmos responder a isso, corremos o risco de perder no segundo turno. Rovar. Eu queria falar com o Lênio sobre os limites dessa legislação eleitoral que a gente tem também, sabe, Lênio? O que parece que assim, o Bolsonaro está usando o Estado de uma maneira tão absurda, né, que para mim ele rompe com a instituição democracia ao fazer isso, né? Comprando votos objetivamente, até por uma leniência e uma covardia, a meu ver, até justificável de setores do campo progressista, que por medo de jogar contra esse tipo de coisa e perderem votos, ficaram quietos. Cara, mas quando a gente vai parar com isso, Lênio? Porque agora está autorizado
todo prefeito e governador fazer o que quiser nas próximas eleições, não só presidente da República. Né? Que eu tinha medo de cassação de políticos, de presidentes, porque abriu-se um precedente e muitas câmaras municipais estavam caçando prefeitos para colocar o presidente da Câmara no lugar com explicações fajutas, né? Eu fiz um Twitter ontem dizendo que pobre dos prefeitos que foram caçados por subir num palanque, quando nem era dele o palanque, ia lá e depois era caçado. Aqui no Rio Grande do Sul, um prefeito de uma grande cidade foi caçado porque houve uma inauguração e ele estava em pé, nem falou, ele só estava lá. E ele perdeu o mandato. Então, esses prefeitos todos que perderam seus mandatos deveriam entrar com uma ação dizendo, olha, quero tudo de volta, porque que fizeram comigo, né? É tudo um absurdo. Hoje, no Conjuro, tem um artigo interessante do Fernando Facuri Scaff sobre os crimes eleitorais do Bolsonaro, a compra de votos, elenca todas as hipóteses envolvendo o direito tributário e fiscal, essa questão do Estado fiscal e das emendas e tudo isso, o Fernando Scaff põe ali e mostra exatamente o vazio jurídico que se apresenta em face de uma espécie de estado de natureza eleitoral que se estabeleceu hoje. Tudo é possível. Aí, de vez em quando, vamos lá, você para uma fake news, etc., mas que é furo n'água. Quando o direito só serve para dizer que feio é isso, é porque ele fracassou. Muito bem. Dri. Tem aqui Marcílio Godoy. Vocês dariam seus filhos e netos para Damares tomar conta? Eu não daria, eu não deixaria. A Carmen Moretson perguntou: preto preso tem trauma ou só a Damares? E tem a Thalia Friedrich. Por que vocês acham que a gente está se submetendo a tudo isso sem fazer uma revolução nas ruas? Perdemos totalmente a esperança? Uma revolução nas ruas também, nesse momento, não é uma boa ideia, né, Helene? Porque pode ajudar o mito. E depois tudo isso já devia ter sido feito. Os movimentos sociais, a UNE, eu tenho reclamado disso há muito tempo. A UNE virou um movimento de ir e vir à faculdade, agora nem mais ir e vir porque o aluno fica em casa. E os movimentos sociais têm problemas. Os sindicatos, por exemplo, onde está a CUT, etc., nesse momento, as centrais sindicais? A democracia está em jogo. O que fazem as centrais sindicais? Então, essas perguntas que não têm resposta, por exemplo, para mim, a esquerda tem que responder o desastre do Rio de Janeiro, por exemplo, com a eleição do primeiro turno desse rapaz simplesmente que se reelegeu, assumiu o lugar do Witzel, um jovem sem tradição nenhuma, e ganha no primeiro turno. Como que acontece isso? Bom, se você não tiver uma resposta para isso, meu querido, se nós não tivermos resposta para isso, nós fracassamos, porque quem não sabe, quem não consegue responder as perguntas, não consegue resolver os problemas. Isso tudo aconteceu, e hoje nós nos perguntamos como tudo isso está aí, é porque lá atrás, quando as águas da enchente descem e cobrem tudo e a todos, é porque há muito tempo começou a chover na serra. E nós é que não nos damos conta de que chovia na serra. Esse poema é do Heraclio Zepeda, um poeta mexicano, progressista lá de esquerda, em que ele diz exatamente isso. A gente se dá conta só tarde demais.
Muito bem, Lênio Streck. Te agradeço pela sua participação aqui conosco. Vamos para o Fala Rovaidre um pouco antes aqui. Obrigado, Lênio. Muito até a obrigado. Próxima. Boa terça para você. Boa terça, Até. Meu amigo. Vamos ficar de olho neste caso aí do Alagoas. A minha aposta é no máximo 48 horas. Estamos acompanhando. Ele Obrigada, volta ao poder numa liminar facinha de conseguir. Sim. Entende? É isso aí. Abraço. Obrigada. Abração, Lênio.